tudo bem? Então, gente, a gente vai dar continuidade com capacitores, viu? Mas como tem no livro de vocês, capacitores e transistores, página 147, né? Aí eu lhes pergunto, o que é capacitor e transistor? Qual a diferença? É isso? Vamos lá? Para vocês, capacitores, transistores. Gente, capacitor, dispositivo utilizado para o armazenamento de cargas elétricas, como também elemento empregado em circuitos elétricos, podendo atuar como filtros, armazenados de energia e da correção de fator de potência, tá bom? E transistores, né? Pergunta qual a diferença. Transistores é dispositivo semicondutor. O que quer dizer semicondutor? Uma parte condutor e outra parte isolante, né? Que são os sólidos, eles são reconhecidos como os sólidos geralmente cristalinos, de condutividade térmica, viu? Intermediário entre condutores e isolantes, ok? Tudo bem? Então, existe capacitor de diversos formatos e capacitâncias. Não obstante, todos compartilham algo em comum. São formados por dois terminais, separados por algum material dielétrico. E o que é esse material dielétrico? Esse material dielétrico, gente, é também chamado de isolante, certo? São os materiais que fazem oposição à passagem da corrente elétrica. Não possui elétrons livres, por isso que é oposição, não há corrente elétrica entre esses materiais dielétricos. Não é isso? Vamos ver a borracha, o vidro, plástico, madeira. Ok? Por isso é chamado material dielétrico, porque não há passagem de corrente elétrica. Ele é chamado como de isolante. Ele faz oposição com essa corrente elétrica, tá bom? Ok? Utilizado em diversas aplicações tecnológicas. É praticamente impossível encontrar algum circuito elétrico que não contenha esse tipo de dispositivo. Quando ligamos uma diferença de potencial a um campo elétrico, forma-se entre suas placas, fazendo com que os capacitores acumulem cargas em seus terminais, uma vez que o dielétrico em seu interior dificulta a passagem das cargas através das placas, não é isso, gente? Porque esse material dielétrico dificulta assim a passagem dessa corrente elétrica, tá bom? Por isso tem esses materiais, borracha, vidro, plástico, para poder dificultar essa passagem. Então, função dos capacitores. A função mais básica do capacitor é de armazenar cargas elétricas em seu interior. Durante as descargas, os capacitores podem fornecer grande quantidade de carga elétrica para um circuito. Isso leva um pequeno tempo para serem carregados completamente, porque sua descarga geralmente é rápida. Por isso, os capacitores são largamente usados em dispositivos eletrônicos que demandam grande intensidade de corrente elétrica, como aparelhos de som de alta potência. Além de sua função mais fundamental, os capacitores podem ser usados para implementar temporizadores, retificadores de corrente elétrica, filtros de linha, estabilizadores e muito mais. Há os tipos de capacitores, né? Capacitores eletrolíticos, poliéster, tântalo, de óleo, capacitores variáveis, placas paralelas, viu, gente? Então, os capacitores podem diferir em seu formato, bem como seu dielétrico. O meio que
que é inserido entre as placas de um capacitor interfere diretamente em sua capacidade de armazenar cargas elétricas, mesmo que apresentem altas constantes eletrostáticas. É altamente resistivo, né? São os preferidos para a implementação dos capacitores. A gente falou de material dielétrico. Esse material dielétrico, eles são colocados justamente entre as placas de um capacitor, ok? Capacitor eletrolíticos contém finas camadas de alumínio envolvida em óxido de alumínio e embebida em eletrólitos líquidos. Está aqui, né, o exemplo de um capacitor eletrolítico. O poliéster, eles são um tipo de capacitor bastante compacto, formado por folhas de poliéster e alumínio. Está aqui. O de tântalo tem uma vida útil mais longa, usado como dielétrico e óxido de tântalo. Óleo foram os primeiros tipos de capacitores e, assim como os capacitores de papel, deixaram de ser usados por serem pouco práticos ou confiáveis, então já deixou de usar esse de óleo. O variável possui válvula capaz de controlar a distância entre as placas e a sua área de tântalo de contato, largamente utilizado em aparelhos valvulados como rádios e televisores antigos. O de cerâmicos feitos em formato de disco, são formatos de placas condutoras que envolvem um meio como papel, vidro ou ar. De placas paralelas, é um tipo de capacitor que apresenta geometria mais simples. Esse tipo é formado por uma armadura feita de material condutor e envolto em um meio dielétrico de alta resistência elétrica, viu, gente? Como vácuo, papel, borracha e o óleo. A figura 3 a seguir traz um esquema de um capacitor de placas paralelas. Aqui, um exemplo. E capacitância. Né? Capacitância é propriedade que mede a eficiência de um capacitor. Uma grandeza física medida, gente, é o coulomb por volt, viu? Coulomb e o volt que é a voltagem. Aqui tem um, né? Mas como a gente tem costume de trabalhar com V de voltagem, pode usar. Como Farad, né? Como Farad, em homenagem ao físico inglês Michael Farad. Então, capacitância nada mais carga, que unidade de medida é o coulomb, como a diferença de potencial ou a tensão, que é justamente a voltagem. Gente, é como a gente trabalhou os submúltiplos de Coulomb, aqui também é trabalhado os submúltiplos de Farad, micro, mili, micro, nano, pico. É a mesma coisinha, viu? Menos 3 Farad, menos 6 Farad, menos 9 Farad, menos 12 Farad, tá bom? Aqui a gente também trabalha os submúltiplos de Farad. Indica qual a quantidade de carga, é isso, que o capacitor consegue segurar para uma determinada diferença de potencial. Ele também depende de fatores geométricos, isto é, da distância entre as placas do capacitor e também da área, distância da área dessas placas. Por isso, para o caso dos capacitores de placas paralelas, podem determinar sua capacitância por meio dessa equaçãozinha bem aqui. Capacitância é igual à área das placas, né, em metro quadrado sobre a distância, mas também depende de uma permeabilidade dielétrica do vácuo, que é esse Ezinho bem aqui, viu? Esse Ezinho. Então, gente, essa permissividade dielétrica é como se fosse uma constante, viu? Geralmente ela possui um valor de 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, lá no sistema internacional. Vamos dar aqui exemplo.
Calcule o módulo da capacitância de um capacitor de placas paralelas de 0,005 m², espaçadas em 0,5 milímetro, que corresponde, transformar para metro, porque a área está em metro, corresponde a 0,5 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Ele deu, o valor dessa persimificidade, tá bom? Que é justamente uma constante, 8,85 vezes 10 menos 12. Tá? Então, como é para placas paralelas, então usa essa fórmula. Então, só substituir 8,85 vezes 10 menos 12, a área 0,05, tirando essa vírgula, fica 1, 2, 3, então 5 vezes 10 elevado a menos 3, sobre 0,5 vezes 10 menos 3. Que calculando tudo, 88,5 vezes 10 menos 12, que corresponde, como 12 corresponde a pico e é farad, então fica 88,5 picofarad. Ok? 88,5 picofarad, alternativa bola. Certo capacitor é capaz de armazenar até 2 microcoulomb de carga elétrica quando conectado a uma diferença de potencial de 1 milivolts. Determina a capacitância desse capacitor. Então, ele não está falando de placas paralelas, Então, capacitância é igual a carga sobre a DDP. Carga 2 micro, que é menos 6, e 1 milivolts, menos 3. 2 menos 6 mais 3 dá menos 3 farad. Como menos 3 corresponde a mili, então fica 2 milifarad. Ok? Então, próxima aula a gente vai ver na associação de capacitores. Como a gente estudou, associação de resistores, associação de geradores, também a associação de capacitores, tá bom?